Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Aprofundando o Texto. Nós vamos hoje nos aprofundar num texto muito polêmico, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios. E eu vou mostrar para vocês o que está realmente falando sobre esse tema. Ele vai falar aqui sobre línguas estranhas e nós vamos entender esse verso tão polêmico no mundo religioso, tá bom? Venha comigo, venha se aprofundar no texto nesse momento. Vamos abrir a palavra de Deus aqui. O capítulo 14, aqui, ele começa, na verdade, não no 14, mas ele começa no capítulo 12. Para que você possa entender essa perícope, o capítulo 12, o capítulo 13, o capítulo 14 é apenas um capítulo. Só que quando os maçoretas acabaram escrevendo aí, não a Bíblia, mas acabaram fazendo as divisões dos capítulos, dos versículos, a pontuação, as vírgulas e tudo mais, eles acabaram dividindo aqui, mas o capítulo 12, 13 e 14, eles se referem à mesma coisa. Olha o que o texto diz. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Quando as pessoas interpretam esse texto, elas acabam dizendo que o texto está falando sobre dom de línguas, está falando sobre línguas estranhas, e não tem nada a ver com isso. Infelizmente, existem muitas pessoas que acabam não compreendendo mesmo o texto e acabam tirando o texto do contexto e acabam forçando o texto a dizer o que ele não está dizendo. O capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons espirituais. E aqui Paulo vai começar falando sobre o propósito dos dons, o que é o dom, quais são os dons que são recebidos, ok? Depois que Paulo explica todos os dons, como funcionam os dons, aqui em todo o capítulo 12, inclusive ele faz alusão ao corpo, né? Que todos nós somos membros de um só corpo, mas nós somos vários membros. Então, cada um tem a sua própria importância dentro do corpo. Ele vai falar sobre isso no capítulo 12. Depois disso, ele vai enfatizar a questão do amor no capítulo 13. Paulo vem, ele começa explicando o 12 ali sobre os dons, depois ele vem e começa a falar sobre o amor. E ele diz que sem o amor não existe o dom. Sem o amor, o dom não vale nada. Não adianta você entregar seu corpo para ser queimado, não adianta você ter tanta fé, não adianta você curar, não adianta você expulsar demônio, não adianta você fazer nada disso sem amor, porque isso não vai te aproveitar nada. Ok? Então, depois que Paulo fala do amor, é claro, para amenizar a situação, para que as pessoas possam entender que ele é o apóstolo do amor, que ele fala do amor, que ele ama todos eles, aí é que Paulo vem com a advertência. Aí é que Paulo vem com a advertência no capítulo 14, porque o capítulo 14 é toda uma advertência contra a desordem que está acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tá uma bagunça, todo mundo falando em línguas estranhas, todo mundo falando, se jogando no chão, todo mundo gritando ao mesmo tempo, orando ao mesmo tempo, tá uma bagunça só. E Paulo chega para organizar isso, ok? Paulo vai dar aqui as diretrizes de como funciona a ordem no culto no capítulo 14. O capítulo 14 é a advertência contra a desordem que estava acontecendo no culto lá na igreja de Corinto. Portanto, a gente precisa ler o texto dentro do contexto. No versículo 1, Paulo vai falar sobre o amor, que nós devemos seguir o amor, mas devemos procurar os melhores dons com zelo, principalmente que profetizeis. Porque quem fala em outra língua não fala homem, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Tá? O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo aqui que aquilo que eles estão falando ali não tem sentido, não tem nexo, está totalmente sem sentido, está errado. Ele vai falar no versículo 10 que existem muitas vozes no mundo, contudo não existe nenhuma sem sentido. O que Paulo está falando para essas pessoas? Você consegue entender? Que Paulo está mostrando para elas que o que elas estão falando ali não tem sentido? É isso que ele está falando. É o contexto do texto. Está dando para entender ou não? Então, o que a gente consegue entender? Hoje em dia, nas igrejas,
estão falando a mesma coisa, estão falando em línguas estranhas, ninguém está entendendo, é tudo sem sentido, tudo sem nexo. E se Paulo chegasse aqui e entrasse numa igreja dessa, o que ele falaria? Ele falaria a mesma coisa, olha, existem muitas vozes no mundo, contudo, nenhuma sem sentido. Em outras palavras, em todas as vozes do mundo, para alguns é estranha, mas para quem conhece, entende. Eles entendiam o que estava sendo falado no capítulo 2 de Atos, porque lá existiam partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, nas imediações da Líbia, nas regiões de Cirene, romanos que residiam ali, cretenses e arábios, ok? Tanto judeus como prosélitos. Então todos eles ouviam falar na sua própria língua, eles estavam entendendo o que eles estavam ouvindo. Okay? Esse é o verdadeiro dom. O dom de línguas é falar línguas estrangeiras, outros idiomas, sem ter estudado, de forma sobrenatural. Okay? Mais o que profetiza, versículo 3, mais o que profetiza fala aos homens, edificando, consolando e exortando. Paulo está dizendo aqui que nós devemos principalmente profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Paulo está preocupado com a igreja. Ok? O verso 4 diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Olha o que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Muito mais que profetizasseis. Porque quem profetiza é superior a quem fala em outra língua. Então, Paulo fez uma comparação, aquele que fala em outra língua para aquele que profetiza. Tá? Ou seja, o dom de línguas hoje nas igrejas tem sido colocado como principal fonte da demonstração do Espírito Santo. E a Bíblia não fala nada sobre isso. Em nenhum lugar, em nenhum momento, a Bíblia vai dizer que a manifestação do Espírito é através das línguas estranhas. Não existe na Bíblia isso. E você vai ter que concordar comigo, porque está na Bíblia aqui. Ok? Você está com a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia aberta e nós estamos estudando juntos. Amém, irmão? Deus seja louvado. Quem profetiza é superior a quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja seja edificada. Paulo está dizendo aqui, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Paulo está dizendo aqui que aquele que fala em outra língua tem que saber o que está falando. Ele tem que interpretar. Ok? Aqui o texto, do versículo 5, do capítulo 14, fala que ele é salvo se ele interpretar o que ele está falando. E lá no versículo 12, no versículo 13, na verdade, vai falar o seguinte, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Ou seja, a pessoa que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar o que ela está falando. Se ela não ora e não sabe o que ela está falando, não adianta nada. É o que a Bíblia está falando em outras palavras, ok? Não tem nada a ver com outra pessoa que interpretando. Isso aqui, Paulo está falando para essas pessoas que estão falando em línguas estranhas. Ele não está falando para quem está falando em línguas estrangeiras. Pelo contrário, ele fala, as pessoas que falam em línguas estrangeiras, ele fala lá no versículo 27. No versículo 27, ele vai falar aqui, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, não é todo mundo junto, é sucessivamente. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tá dando para entender? Para aquelas pessoas que falam em línguas estranhas, Paulo diz, olha, vocês precisam orar para saber o que vocês estão falando. Para quem fala em outros idiomas, porque existiam pessoas lá também que estavam falando em outros idiomas, porque estava uma bagunça doida lá. Outras pessoas falando em outras línguas e outras falando de qualquer jeito, sem saber o que estava falando. Então, para essas pessoas que estavam falando em idiomas, ele estava falando aqui que elas devem falar 2 ou quando muito 3, e tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja. Mas você sabe que não é isso que acontece nas igrejas, não é verdade? Mesmo sem intérprete, as pessoas continuam falando em línguas estranhas, pregam e tal e tudo mais. Muito bem.
Então, existe uma diferença para quem fala em línguas estranhas, aqui Paulo se referindo, e para quem fala em línguas estrangeiras. Para quem fala em línguas estranhas, Paulo está dizendo, olha, você tem que orar para saber o que você está falando. Para quem fala em línguas estrangeiras, Paulo, colocando ordem no culto aqui, ele está dizendo, no versículo 27 do capítulo 14, se alguém for falar em outra língua, não em língua estranha, mas em outra língua, ok? Porque no original, no grego, não existe a palavra língua estranha, ok? Só existe outras línguas, tá? Ou idiomas, tá bom? Então, ele vai falar aqui, ó, no caso de alguém falar em outras línguas, em outros idiomas, não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isso seja sucessivamente, um de cada vez, não é todo mundo ao mesmo tempo, como acontece hoje nas igrejas, ok? E haja quem interprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ok? Então, mas você sabe que não é isso que acontece nas igrejas. É ou não é verdade? Mesmo sem intérprete, todo mundo falando ao mesmo tempo, gritando, correndo, assobiando, caindo no chão e tudo mais. Infelizmente, essas pessoas, elas não estão seguindo a orientação bíblica. E nós precisamos seguir a orientação bíblica, sim ou não? Precisamos seguir a orientação bíblica. Mesmo porque, aqui no versículo 33, olha o que ele vai falar aqui no versículo 33, ó. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Deus não atua na bagunça, Deus não atua na confusão. Você está ali se jogando no chão, um monte de gente gritando, pulando, correndo, assobiando, cantando, assim, tudo bagunçado, tudo. Deus não atua nesse meio. Infelizmente, é o que a palavra de Deus está dizendo em 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é de confusão. E Paulo vai além ainda. Paulo diz aqui, ó, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Se nós nos consideramos profetas ou espirituais, devemos reconhecer ser mandamento do Senhor o que Paulo escreveu. E ele disse, olha, se não houver intérprete, fique calado na igreja. É mandamento, sim ou não? Então, se a pessoa ignorar, será ignorada, como ele disse aqui. Então, nós devemos seguir o mandamento do Senhor. Paulo era um homem de Deus, e Paulo está dizendo, olha, não é mais do que 3, no máximo 3, então tem que ter intérprete, ok? E você que ora em língua estranha, você tem que orar para saber o que você está falando. Se você não souber o que você está falando, você não vai conseguir edificar a igreja, você não vai estar cumprindo o propósito para o qual o dom foi dado. E o dom você sabe que é para pregar o evangelho. Você lembra que quando caiu, o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes? Você lembra o que aconteceu? Os apóstolos ficaram ali parados, falando em línguas estranhas. Eles ficaram ali parados, pulando, correndo, gritando e se jogando no chão. O que aconteceu com os apóstolos? Porventura, os apóstolos não saíram para pregar o evangelho? Porventura, os apóstolos não saíram cheios do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus para as outras pessoas que estavam lá, partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia e tudo mais? Essas pessoas que estavam lá de outras nações, os apóstolos saíram cheios do Espírito Santo para pregar para essas pessoas. Não foi isso que aconteceu? Ou eles ficaram caindo no chão? Você consegue entender qual é o propósito principal do dom de línguas? A pregação do evangelho. Mas, infelizmente, isso não tem sido feito, não tem sido tratado dessa forma nas igrejas. Ou seja, eles não estão agindo da maneira como Deus quer que haja. Estão fora da palavra de Deus. Olha o que diz aqui no versículo 9 e 10 do capítulo 14. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhuma delas, contudo, sem sentido. Paulo era um estudioso, sim ou não? Paulo era um estudioso e ele conhecia várias línguas. Ele era doutor da lei, era um cara diplomado, ok? E ele sabia quais eram as línguas que estavam sendo faladas e quais eram os sons diferentes que estavam sendo falados. Por isso, no capítulo 14, ele vai organizar o culto na igreja de Corinto e ele vai falar para essas pessoas
que estão orando em línguas estranhas que ninguém entende, para que elas possam interpretar elas mesmas e não outros, como no caso do pastor Eliseu Rodrigues, né? Que ele aparece um vídeo dele no YouTube, ele ali interpretando uma língua estranha que não tem nada a ver, porque quem ora em língua estranha deve orar para ele mesmo saber o que ele está falando, é o que Paulo está dizendo aqui. E quem fala em idiomas deve ter um intérprete, sempre deve ter um intérprete para que a igreja seja edificada. Então, eu espero que você tenha entendido e que nós possamos continuar nos aprofundando no texto, porque a palavra de Deus está aqui para ser estudada. E se você estudar com sabedoria, com muita oração, você vai conseguir entender o que Deus quer falar para você e o que Deus quer que você fale para os outros. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.